Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Hoje eu tenho um conteúdo especial para vocês. É o quê? Regra dos sinais com adição e subtração. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar sobre regra de sinais para adição e para subtração, tá ok? Primeiro, como sempre, como é de costume já, eu vou deixar para vocês esse desafio aqui, tá vendo? Que é basicamente, eu tenho uma balança que está em equilíbrio e ambos os lados eles têm a mesma soma. Então, o resultado da soma deste lado tem que ser exatamente igual a desse lado. Contanto, para você preencher, ó, tá vendo? Desse jeito o esquema. Para você preencher corretamente, os números utilizados têm que ser entre menos 6 e mais 7, tá? Tem que ser números diferentes, não pode ser igual, tá bom? Então, essa é a regra. A soma desse lado tem que ser exatamente igual à soma desse. E os números que você vai encaixar aqui são números entre menos 6 e mais 7, tá ok? Não esqueça. Então, vamos para nossa aula. Tem um aqui. Então, primeiro, eu vou considerar que positivo é aquilo que eu tenho, é o meu crédito. E que o negativo é aquilo que eu devo, é o débito, tá bom? Então, quando eu tiver um valor positivo, eu considero que é o que eu tenho. Quando eu tiver um valor negativo, é o que eu devo, tá bom? E aí vai ficar mais fácil a gente poder fazer a resolução de qualquer adição, de qualquer problema que envolva esses dois sinais. Então, ó, primeiro, olha os exemplos que eu tenho aqui. Tem o seguinte. Maria tem 15 reais e está devendo 20. Ela vai pagar com o dinheiro que tem. Então, qual vai ser o saldo dela no final? Então, primeiro, ele quer saber qual vai ser o saldo dela no... Não, então... O que é que eu tenho aí? Primeira coisa. Eu já sei que quando eu tenho é positivo e quando eu devo é negativo. Então, olha como é que eu vou resolver. Eu tenho 15, não é? Então, os 15 é positivo. Então, mais 15. Se eu devo, é negativo. Então, menos 20. Agora, eu posso fazer simplesmente. Quanto é que vai dar aqui? Se eu só tenho 15 para pagar 20, eu vou continuar devendo, não vou? Vou continuar devendo quanto? 5, não é isso? Então, eu vou continuar devendo 5. Então, se eu devo, é negativo. Então, eu vou continuar devendo 5. Então, quer dizer que mais 15 com menos 20 é igual a menos 5. Tá ok? Vamos ver outro exemplo. Então, vamos lá. Ó o outro exemplo. Lucas tem 12 reais e recebeu mais 8 reais. Qual o saldo dele no final? Então, eu já sei que se ele está recebendo, é o que eu vou ter, não é? E quando eu falo de ter, de que tenho, é positivo. Então, eu já sei que aqui é o quê? Mais 12. Então, se eu recebo, é mais 8. Ok. E aí, quanto é que vai ter? Vai naquela mesma ideia. Se eu tenho 12 e eu recebo mais 8, então eu vou continuar, ó, tendo muito. No caso, eu vou ter agora quanto? Eu vou ter 20. E se eu tenho, é positivo. Então, mais 20. Tá ok? O último exemplo nesse tipo de caso, vamos ver. Olha aí. Afonso deve 8 reais para Amanda e 6 reais para Alice. Qual o saldo dele? Então, primeiro, ele deve para Amanda e ele deve para Alice. Ele deve quanto para Amanda? Ele deve 8. Então, ó, se ele deve, menos. Ele deve quanto para Alice? 6. Então, menos 6. O saldo dele no final vai ser o quê? Se ele deve e deve, ele tá com saldo negativo. Só que ele tá devendo as duas, não é? Então, o saldo total é o 8 da Amanda mais o 6 da Alice, ou seja, 14. Então, ele deve 14. Ok. Então, esses são os três casos que a gente vai encontrar. É quando o quê? Quando eu tenho um positivo e um negativo, que pode ser que o resultado dê positivo e pode ser que dê negativo. Eu tenho quando os dois sinais são positivos, que aí é óbvio que o resultado vai ser positivo. E eu tenho quando os dois sinais são negativos, que é óbvio que o resultado vai ser negativo.
O único que vai depender se vai ser positivo ou negativo é quando eu tenho essa situação aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse mais 15 com menos 8. Qual seria a resposta? Eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho 15 e estou devendo 8. Então, eu vou ter que pagar. Então, quanto é 15 menos 8? Hein? É 7. Então, 7. Agora a questão é, positivo ou negativo? Vai ser positivo. Mas por que vai ser positivo? Porque é bem simples. Quando vocês tiverem sinais diferentes, vocês vão fazer a subtração sempre, subtrai sempre e conserva o sinal do maior número. Quando eu falo de maior número, eu falo em questão de módulo. Então, quando eu falo do número em módulo, eu esqueço que ele tem sinal e eu só olho para o número. Então, aqui é 15, aqui é 8. Quem é maior? O 15 ou o 8? O 15. Então, eu vou usar o sinal do 15, por isso que é mais 7. A mesma coisa funcionaria, por exemplo, se eu tiver 7 com menos 12. Aí você vai me perguntar, sim, mas esse daqui não tem sinal. Tem, porque quando não tem sinal é porque é positivo. E aí eu já sei que sinais diferentes eu sempre vou subtrair. Então, eu já sei que eu vou subtrair o maior pelo menor. Então, 12 menos 7 vai ser 5. Exato. Aí só falta botar o sinal. O sinal é o que tem o maior número relacionado a módulo. Então, como aqui é 12 e aqui é 7, quem é o maior? Não é 12? Então, o sinal é menos. Então, no caso, mais 7 com menos 12 é menos 5. Vou deixar bem claro com isso aqui. Ó, vamos lá. Essa aqui é a regra prática. Ou seja, observe aqui. Então, se os dois são positivos, soma de qualquer forma e conserva o sinal positivo. Se os dois são negativos, soma de qualquer forma e conserva o sinal de negativo. É isso que eu estou dizendo. Então, lembra aqui do nosso exemplo? Pois é, imagina que você tem mais 7 e mais 5. Ambos não são positivos? Então, eu já sei que a resposta vai ser positiva. Aí é só eu somar. 7 mais 5 são 12. Então, mais 12. A mesma coisa funciona quando você tem menos 6 com menos 4. Observa, eles têm o mesmo sinal, não tem? Então, eu vou somar. Aí o erro que alguns cometem, eu somo, então é mais. Não, você soma, mas o sinal é o mesmo. Então, aqui é menos. Aí eu somo, 6 mais 4 são 10, tá bom? Então, é isso que diz essa regrinha aqui. Não importa se são os dois positivos, se são os dois negativos, eu sempre vou somar e conservar o sinal deles, tá bom? Agora, quando os sinais são diferentes, ou seja, um é positivo ou negativo, ou um é negativo e o outro é positivo, o que é que eu faço? Eu vou subtrair e vou colocar o sinal do maior, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, se eu tenho mais 15 menos 7, eu vou subtrair, porque um é positivo, um é negativo. Subtrai, então fica 7. Coloco o sinal do maior. Quem é maior? O 15 ou o 8? O 15, por isso que ficou mais 7. Então, é isso, essas duas regrinhas básicas, não tem como errar, tá bom? Então, lembra sempre disso. E aí, eu tenho esses exemplozinhos aqui, tá? Que aí eu vou ensinar pra vocês um jeito que dá pra gente fazer facilmente. Então, vamos lá, ó. Aqui, vocês poderiam responder de duas formas. A primeira, você vai na ordem, né? Vai fazendo todo mundo. Ou o método mais simples que a gente aplica, vamos dizer assim, que é quando você junta os semelhantes. Como assim? Você vai juntar todo mundo que é positivo com todo mundo que é positivo e conservar o sinal. E você vai juntar todo mundo que é negativo com todo mundo que é negativo e conservar o sinal. Para aí, no final, você fazer uma conta só. Então, você me diz assim, entendi, foi nada. Mas eu te explico. Presta atenção. Aqui o 5, eu já sei que ele não tem sinal, mas não quer dizer que ele não tem. Quer dizer que é o quê? Positivo. Ok. E aí eu vou juntar positivo com positivo. Então, eu vou juntar esse mais 5 com esse mais 8. Que vai dar quanto? 5 com 8 dá 13. Então, mais 13. Aí, eu vou juntar todos os negativos. Então, eu tenho menos 7, menos 3 e menos 9. Quanto é 7 mais 3? 10. Com mais 9 são 19. Então, menos 19.
Lembra da regrinha? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. E aí eu vou achar a resposta, que agora ficou mais fácil. Eu tenho mais 13 e eu tenho menos 19. Sinais diferentes, subtrai, não importa, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, quanto é? 19 menos 13 é 6. Então, eu sei que vai ser 6. Positivo ou negativo vai ser negativo. Por quê? Porque o 19 é maior e o sinal dele é negativo. Só por isso. Tá ok? Vamos ver esse aqui. Do mesmo jeito, da mesma forma. Vou juntar todos os negativos. Então, menos 12, menos 11 e menos 5. Vai dar quanto? 12 mais 11 são 23, mais 5 são 28. Então, eu tenho menos 28. Lembra? Soma e conserva o sinal. E aí, eu vou juntar todo mundo que é positivo. Então, mais 6 com mais 21. Vai dar quanto? 6 mais 21, 27. Se conserva o sinal, mais 27. Vai ser igual a quanto? Aí eu faço, ó. Menos 28 com mais 27. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. No caso, o maior é o 28. Então, vai ser menos 28 menos 27 é 1. Então, menos 1. Do mesmo jeito, não perca o embalo, vai lá. Menos 7, menos 8, menos 5. Uma coisa só. 7 mais 8 são 15, 15 mais 5 são 20. Então, menos 20. Ok? Aí, eu vou juntar os positivos. Então, mais 3 com mais 13, que vai dar mais 16. Lembrando de novo, sinais iguais, soma, conserva o sinal. Só para não esquecer. E vai dar quanto? Regra. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. No caso, o maior é 20. Então, menos, aí 20 menos 16 é 4. Então, menos 4. Tá bom? Então, é isso por hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!